Olá pessoal, eu tô Tagliaro aqui com vocês. Então, chegamos ao terceiro vídeo dessa série de fontes. E o vídeo de hoje, como eu prometi para vocês, vai ser um tanto mais prático. O que vai consistir o nosso vídeo de hoje? Eu vou pegar três fontes e vamos vamos testá-las no caso na tomada ali e ver como é que elas reagem com o computador ligado, o comportamento de cada uma, qual é o consumo efetivo de cada uma, desde o ligar, enfim, iniciar ali o computador, entrar no Windows, até com, enfim, a CPU e com a GPU em alta carga. E aí nós vamos ver qual é que vai ser a potência que vai mostrar. Como eu falei, são três fontes diferentes que eu trouxe aqui para vocês. A primeira do teste vai ser a GameMax GM500, que é uma fonte que pela 80 Plus ela é categorizada como a 80 Plus categoria bronze. Pela Cybernetics ela também é categorizada como bronze. E essa fonte tem um detalhe importante, essa GM500 da GameMax, que na primeira versão dela ela foi reprovada. O pessoal do Tech Lab, vamos dizer assim, explodiu ela. Então a GameMax revisou, enfim, essa fonte. Então essa fonte que eu tenho aqui é a segunda versão que depois foi devidamente aprovada. Então a GameMax corrigiu esse projeto. Outra fonte que será testada aqui vai ser o Mazalman, modelo 600 GLX. É um modelo já um pouquinho mais antigo, então ela tem a certificação 80 Plus tradicional, lá no site da 80 Plus. E ela não tem uma certificação por parte da Cybernetics. Provavelmente quando a Cybernetics iniciou suas atividades, as Alma já não fabrica, não fornece mais esse modelo. Mas é um modelo que foi bastante elogiado na época. Inclusive até foi testada na época pelo Clube do Hardware também, se não me engano, na ocasião. Enfim, teve vários elogios com uma fonte bastante confiável. O outro modelo do teste é uma EVGA 430. Ela não tem maiores identificações, mas em princípio ela é uma fonte, enfim, de 430 watts e ela foi certificada pela 80 Plus como 80, enfim, recebeu a certificação 80 normal, aquela a branquinha tradicional, que seria, vamos dizer assim, a porta de entrada da certificação da 80 Plus. Já na Cybernetics, essa fonte ela acabou sendo reprovada de certa forma, ela não conseguiu uma certificação de eficiência. Ela teve uma certificação com relação a ruído, mas ela não conseguiu chegar na certificação de eficiência. Então, tecnicamente, ela foi reprovada, não chegou no nível de 80% de eficiência pelos testes da Cybernetics. Mas então, vamos ver aqui os testes, vamos testar todas elas, vamos ver os resultados que nós vamos ter aqui no amperímetro e vamos ver o que acontece, se de fato existe relação de eficiência, se de fato essa eficiência ela vai se mostrar realmente na tomada. E vamos ver como vai se comportar as fontes em determinados momentos, desde ligar o computador até o PC em plena carga em um jogo pesado. Vamos ver então. Iniciando nosso teste com a fonte da GameMax, como nós podemos ver aqui, em princípio, mesmo a máquina estando, vamos dizer assim, desligada, apenas conectada na tomada, ela tem um pequeno consumo. Então agora, vamos ligar o PC e vamos ver como é que vai se comportar. Agora vamos abrir o Cyberpunk. Como vocês podem ver, deixei o consumo ativo ali no Rivaterna, tanto da GPU quanto do processador. Claro que existem outros componentes que estão puxando carga da fonte. Enfim, tem um SSD, tem mais um HD, tem as memórias. E também existem as perdas, a própria perda da fonte, a própria energia que é desperdiçada pela fonte. Esse aqui é um ponto bem pesado do Cyberpunk. Agora começamos aqui naquela parte, enfim, quem já viu os testes do Cyberpunk sabe que essa parte aqui ela é bem pesada aqui no cenário, né? Então aqui está o processador e a GPU passando sufoco aqui nessa área aqui. Vocês podem ver o consumo aqui no nosso amperímetro, tá lá em cima.
que de fato, de certa forma, condiz com o que nós temos na tela se somarmos ali os valores da GPU e da memória, mais os outros componentes da máquina, da própria energia que a placa-mãe exige para funcionar. De fato, realmente estamos tendo essa base de consumo aproximadamente, realmente a tomada, mais as perdas. Então, como nós podemos ver, chegamos aqui aproximadamente no número 235, acho que foi o ápice ali do valor que nós atingimos no pico aqui de consumo. Então, agora vamos trocar a fonte e vamos ver o que vai nos esperar. Estamos de volta e agora vamos testar a Zalman. Vamos ver o que essa fonte é capaz de fazer, qual vai ser a diferença para as outras fontes, no caso. A primeira foi a da GameMax e nessa aqui nós já podemos ver que a fonte da Zalman em standby consome o dobro que a fonte da GameMax. Observem que o nosso medidor está em 0.04. Então, ou seja, a GameMax ficava em 0.02. De vez em quando até vai a 1.05, mas vamos fazer justiça e ficar só o que está realmente marcando aqui na câmera, que é 0.04 nesse momento. Então, vamos ligar o PC e vamos ver quais serão as diferenças. Lembrando aqui que o nosso setup ele é um Ryzen 5 1600AF, ele está em overclock em 3.8 GHz, com as memórias funcionando em 3400 no caso, e está com uma placa de vídeo, uma GTX 1660 Super, modelo TUF da ASUS. Vamos carregar o nosso tradicional save, um ponto bem pesado em que deixa a CPU e a GPU em uso extremo, e consequentemente em consumo relativamente extremo também. Só não é estranho que o ruído aqui de fato vai estar um pouco maior porque o gabinete está aberto. Com a GameMax o gabinete estava fechado. Aqui como eu fiz o gabinete aberto, montei a fonte por fora, então realmente o ruído está consideravelmente maior. Então no mesmo ponto, como nós podemos ver na mesma condição, o consumo da Zalman está travando ali em torno de 217, 219, 220. Como relembrando, a fonte essa da Zalman, ela não tem uma certificação por parte da Cybernetics, até porque ela é um modelo um pouco mais antigo. E pela 80 Plus, ela tem a certificação, no caso a 80 Plus tradicional, no caso a branquinha que é a de entrada, que é a porta de entrada. Então, como nós podemos ver aqui 220, tendo alguns picos, valores bastante próximos ao que a GameMax fez. Entretanto, como podemos analisar, mesmo sendo uma fonte de 600 watts, ela está tendo um consumo levemente inferior à fonte de 500 watts da GameMax. Lembrando que o fato de uma fonte ser 500 watts, 600 watts, 700 watts, enfim, isso não significa que ela é mais econômica que a outra. Isso não quer dizer. O que importa, enfim, é o quanto ela consegue aproveitar de energia que está entrando, que ela entra e que ela joga para os dispositivos. Isso é o que importa. Bom, em princípio acho que já temos informações suficientes aqui dos valores. Acredito que não vai superar de fato os valores da fonte que a GameMax conseguiu. Então aqui nós vamos encerrar o teste com as Zalman e vamos para a fonte da EVGA. Estamos de volta agora com a fonte da EVGA e para começo de conversa, lembrando que essa aqui é uma fonte que ela tem a certificação 80 Plus básica pela 80 Plus e que pela Cybernetics ela foi, vamos dizer assim, reprovada. Não digo que ela foi reprovada, na verdade ela não conseguiu chegar no índice de 80% de eficiência, ela ficou um pouco abaixo, por isso ela não recebeu nenhum selo por parte da Cybernetics. Ela só levou, no caso, o selo com relação a ruído, mas ela não recebeu o selo de eficiência. Então, como nós podemos ver, em princípio, com a máquina agora desligada, apenas conectada na tomada, o consumo dela está aqui em ponto 0.02, que é o mesmo que a GameMax teve antes. Então, basicamente das nossas três fontes, a Zalman se mostrou a fonte mais gastadora quando o PC está desligado. Então vamos ligar agora o PC com a EVGA e vamos ver o que nos espera. Agora vamos carregar uma
nosso tradicional save pesado. Vamos ver como é que a fonte da EVGA vai se portar. Então vamos ver agora. Podemos ver 222, 223, 2.23 na verdade, né? 2.22. Realmente os valores estão bem próximos entre as três fontes, que nós podemos ver até aqui o momento. No caso, essa aqui está, vamos dizer assim, ela ficou intermediária entre a fonte da GameMax de 500 e entre as Almond. É menos estável a fluxo de energia, ao menos aqui. Então acho que por enquanto já é o suficiente que nós podemos observar da fonte da EVGA. Agora vamos pegar os números e compará-los e vamos ver o que nós podemos concluir de tudo isso. Mas acho que dá para já ter uma noção do que aconteceu, né? Então, pessoal, finalizados aqui os testes. Bom, no primeiro momento acho que podemos perceber que no standby, sem sombra de dúvida, a fonte das Almond é a mais gastadora, ou seja, deixa ligado ali o computador, enfim, sempre ali no standby, né, sempre conectado na tomada, enfim, sem desligar um filtro, ligado diretamente na tomada. A fonte das Almond é que, mesmo desligado o computador, desligado, né, entre aspas, é o que vai consumir mais, sem sombra de dúvidas. Na verdade, o dobro. O que seria o cálculo aqui? No caso, a voltagem aqui da minha residência, ela é de 127 volts. Então, qual é que é o número de watts, no caso do consumo, nós vamos pegar esses valores? São os valores que eu consegui ali no dispositivo, ali no multímetro. Temos que multiplicar aqueles valores, que são os amperes, e multiplicar por 127. E aí nós chegamos na wattagem consumida, assim dizendo. Finalizados os testes, então, começando pelo modo standby, como nós já vimos antes, a fonte das Almond foi a que consumiu o dobro que as demais, chegando ali apontando, no caso do dispositivo ali, um uso de 0,04 ampere, que, fazendo a multiplicação por 127 volts, que é a voltagem aqui da minha residência, então nós chegamos num consumo standby da fonte das Almond de 5,08 watt. Já as demais, a GameMax e a EVGA, ficaram com consumo de 0,02 ampere, que, multiplicando por 127 volts, chegamos em 2,54 watt. Agora o jogo acabou meio que se invertendo quando foi as fontes, enfim, em operação e em carga. Isso foi bastante interessante de se observar. Durante o uso ali, enfim, enquanto estava rodando, enfim, teria que fazer uma análise mais detalhada, talvez, de diversos momentos ali do vídeo, mas aparentemente o consumo era muito semelhante, até analisando pontos em que estava carregando os programas, carregando a Steam, carregando o próprio, fazendo carregamento do jogo, abrindo o jogo necessariamente, não entrando na partida em si. Enfim, os números acabam sendo muito semelhantes. Mas naquele momento de plena carga, ali a gente pode ver realmente, conseguir fazer uma análise real das diferenças. E aí, aqui nesse ponto, nós temos um ponto interessante, porque a fonte da GameMax é a única, de fato, plenamente certificada, assim vamos dizer. Ela é uma fonte que tem a certificação bronze, tanto no 80 Plus, como também pela Cybernetics. Então, teoricamente, ela seria a fonte mais eficiente, né? Pensando assim, nossa, tem uma etiqueta bronze. No entanto, ela foi a fonte que teve o pior desempenho, enfim, quando o computador estava em carga ali rodando Cyberpunk. O que aconteceu? Nós chegamos num número que em watts, né, fazendo a devida multiplicação, foi 2,34 vezes 127, que nós chegamos em 297,18 watts de consumo com a máquina praticamente em plena carga. Em segundo lugar, nós tivemos a fonte da EVGA com seus 430 watts, no caso, né, que seria o modelo dela, lembrando que a GameMax é um modelo de 500 watts. E a da EVGA ela teve um consumo de 2,26 ampere, que multiplicando por 127 volts, foi um consumo de 287,02 watt. Isso, no caso, o pico ali no consumo. Claro, analisando
Qual é que foi o parâmetro? Analisando os números, vendo como é que se mais ou menos estabilizava e vamos dizer, o pico que dava naquela pequena variação. Já a fonte das Alman, ela chegou em 2,22 ampere, que na multiplicação, então, nós chegamos em 281,94 watts. Então, o que acontece? A fonte mais potente de todas foi a que teve o melhor resultado, e casualmente a única fonte do teste que não é certificada pela Cybernetics, até por ser um modelo mais antigo. E acho que as Alman nem fabrica mais esse modelo, ou se fabrica, ela está com outro nome, mas enfim. Então, em princípio, essa fonte das Alman, ela cumpre o requisito lá no 80 Plus tranquilamente, e provavelmente acabaria recebendo a certificação da Cybernetics. Talvez, claro, não sabemos, porque existem outros itens que a Cybernetics, enfim, analisa. De qualquer modo, o que causa a estranheza, vamos dizer assim, é que a fonte melhor certificada é a que teve o pior desempenho. Mas isso tem uma explicação. E como eu disse, não é uma questão de, nossa, então a certificação não vale de nada. Não, não é por aí o caminho. O grande ponto é que de todas as fontes analisadas, claro, isso se os fabricantes estiverem respeitando de fato a especificação que eles estão dizendo ali, informando nos dados. Em princípio, estão, né? Por causa que, de acordo com o relatório da Cybernetics, com a GameMax e com a EVGA, ok, a das Alman provavelmente deve estar, mas não temos esse relatório no caso na Cybernetics. Mas de acordo com a especificação, a fonte da GameMax, apesar de ser uma fonte de 500 watts, ela tem na linha de 12 volts disponíveis 32 ampere. O que, no caso, na multiplicação, se pegarmos 12 e multiplicarmos por 32, nós chegamos em 384 watts disponíveis para a linha de 12 volts. Já a fonte, no caso, as Alman, que é a fonte mais potente aqui do teste, que é uma fonte de 600 watts, ela tem disponíveis 45 ampere para a linha de 12 volts, o que representa 540 watts na linha de 12 volts, ou seja, ela tem quase 50, apesar de ela ser, no geral, 100 watts mais potente que a fonte da GameMax, ela tem na linha de 12 volts quase 50% a mais de capacidade. É uma diferença muito considerável. Já a fonte da EVGA, os seus 430 watts de potência máxima, ela curiosamente oferece 34 ampere na linha de 12 volts. Ou seja, ela oferece 2 ampere a mais que a fonte da GameMax de 500 watts. Então, mesmo sendo uma fonte mais fraca, ela tem uma linha de 12 volts mais elaborada. No caso, a linha de 12 volts não é mais elaborada, na verdade ela é mais generosa. O que, no caso, resulta para a linha, no caso de 12 volts, um total de 408 watts. E estamos falando de uma fonte que, apesar de ser mais fraca, então ela tem quase 7%, em torno de 6, 7% a mais de capacidade na sua linha de 12 volts em relação à fonte da GameMax. Com relação ao cabeamento, uma coisa que eu percebi, enfim, comparando as fontes, é que aparentemente o cabeamento das Alman e o da GameMax se assemelha muito em relação ao tipo de cabo utilizado. O da EVGA, visualmente, ele parece ser um pouco mais fino e também ele é mais flexível, utiliza um cabo mais macio. Entretanto, de acordo com as especificações, analisando ali o documento do laudo da Cybernetics, em princípio o cabeamento ali que eu comparei, até que eu fiz uma comparação que seria o cabo do PC Express, em princípio seria o mesmo tipo de cabo, a mesma bitola de cabo, apesar de visualmente o modelo da EVGA parecer ser, vamos dizer assim, mais frágil aparentemente. Então, enfim, não tem como de fato agora, enfim, comprovar qual tipo está sendo utilizado. Será que poderia talvez a EVGA ter barateado isso? Enfim. De qualquer modo, o que eu quero registrar aqui no nosso teste é que simplesmente um selo não significa tudo. Como podem ver, a fonte, vamos dizer, melhor ranqueada foi a que nesse teste acabou tendo o pior desempenho. Tudo bem que eram fontes distintas, né?
Entretanto, isso aí fica muito importante, só que não podemos nos ater que, então a certificação mesmo da Cybernetics não serve para nada, é como eu te falei antes, não é bem assim. Existem outros itens que são analisados, outras questões, enfim, que não permitiram, por exemplo, a fonte da EVGA ter um desempenho que merecesse o selo da Cybernetics, entendeu? Porque são outros fatores que são analisados. De qualquer forma, o que eu quero mostrar aqui no vídeo é que nem sempre o selo realmente vai determinar que certa fonte é de fato a mais adequada para você. E de repente pode ser que existam fontes que não sejam certificadas, mas que tenham uma boa qualidade e que de repente possam atender. Entretanto, temos que tomar muito cuidado e com certeza dar preferência para as fontes certificadas. Essa que é a grande questão. Então, assim, o grande ponto desse teste qual é que foi? Foi mostrar duas fontes, enfim, que passaram pelo teste de ambas as empresas, e uma fonte um pouco mais antiga, enfim, que não é mais fabricada, e que só tem, em princípio, a certificação da empresa que, vamos dizer assim, tem a sua certificação mais colocada em voga, vamos dizer assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!